Olá, eu sou Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Vayeler, que vai de Deuteronômio 31:1 a 30. Se você não sabe o que é uma Parashá, é simplesmente uma porção de texto da Bíblia. E a dessa semana é só um capítulo mesmo. E bom, nessa porção a gente lê que Moisés está quase morrendo, ele tinha completado 120 anos, e logo Deus iria recolhê-lo, né? E alguém teria que liderar Israel, e esse alguém é Josué. E ele ordena Josué, ele fala com Josué, encoraja Josué a liderar o povo e fazê-lo herdar a terra prometida, e Deus vai estar com ele. Além disso, ele fala uma nova lei, um mandamento de que deveria ser lido as escrituras no ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Além disso, Deus fala com ele que depois da morte dele o povo se perverteria e se prostituiria com ídolos, com deuses da terra. E eu quero ler aqui para vocês alguns versículos. Deuteronômio 31, 16 a 18. Disse o Eterno a Moisés: Eis que tu estás para jazer com teus pais, e se levantará este povo e errará atrás de deuses estranhos da terra na qual estão entrando no meio deles. E me deixará, e violará a aliança que fiz com ele. Então crescerá meu furor contra ele naquele dia, e o abandonarei, e o esconderei o meu rosto dele, será por presa, e o alcançarão muitos males e angústias, de sorte que dirá naquele dia: certamente por não estar meu Deus no meio de mim, me alcançaram esses males. E eu certamente esconderei o meu rosto naquele dia, por todo o mal que fizera, por se haver voltado para outros deuses. Bom, nesse versículo Deus está aqui falando sobre a idolatria, que o povo iria idolatrar, como a gente viu logo após a morte dos últimos anciões, lá no livro de Juízes, que viram esses milagres. O que o povo fez? O povo começou a idolatrar, a se relacionar com os povos da terra, a adotar os seus ídolos, e assim, diversas vezes Deus levou castigos até ele, desertos. Ele se voltou a Deus, contudo, ele voltou a pecar novamente. Isso algumas vezes, né? E bom, isso também acontece lá nos cativeiros, né? O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, em que o povo pecou, o povo era idólatra, então aconteceu uma coisa ruim para que o povo pudesse se voltar para Deus e se arrepender. E bom, a gente fala de idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você pegar, por exemplo, um objeto inanimado e adorá-lo. Essa pode ser uma interpretação de idolatria, mas ídolo é tudo aquilo que para você está acima de Deus. Olha só que interessante. Tudo aquilo que é comparado a Deus, ou tudo aquilo que está acima de Deus em nossas vidas, pode ser considerado um ídolo, uma idolatria. Às vezes esse ídolo pode ser a nós mesmos, olha só. Quando a gente coloca a nossa própria vontade sempre acima da vontade de Deus. Às vezes o nosso ídolo pode ser uma outra pessoa, em que a gente coloca a vontade daquela pessoa acima da vontade de Deus. Às vezes o nosso ídolo pode ser a internet. Se a gente passa mais tempo em futilidades do que com tempo em oração, em entrega na presença de nosso Deus. Portanto, o que eu digo a vocês agora é: nós devemos cumprir aquele mandamento. Qual é? O principal. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. E amarás ao Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aquele que cumprir com esse mandamento, que é o primordial, e sem ele, todos os outros se tornam sem sentido, porque não há amor no cumprimento deles. Né? A gente vê que esse é o mais importante, dele depende toda a lei e os profetas, justamente por causa do amor. E é por meio do amor que os mandamentos de Deus vão se tornar leves, prazerosos, e vão deixar de ter pesos demais
pesos pesados demais para carregar. Assim nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas. E se nós não amarmos, nós iremos amar algo. Se a gente ama diversas coisas, existe algo que a gente ama mais. Então, tudo aquilo que nós amarmos mais do que a Deus, tudo aquilo que nós nos dedicarmos mais do que a Deus, isso se tornará um objeto de idolatria. Assim, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o que é amar? Amar é obedecer aos mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Leia 1 João 5,3. A gente vê que o amar a Deus é que a gente obedeça a Ele, que a gente cumpra com a sua vontade. Justamente porque aquele que ama quer alegrar o seu amado. E o que mais pode alegrar a Deus do que o cumprimento da sua vontade? Se nós cumprirmos com a vontade dele, ele se alegrará em nós. E por isso aquele que ama, quando pensa assim, vai querer fazer a vontade dele com todo o amor e devoção. E esse verdadeiramente é aquele que se entrega a Deus de verdade. Não é possível entregar a Deus de todo o seu coração se você não o serve por amor. Pessoas podem servir a Deus por medo. Contudo, no medo, você simplesmente tem medo do castigo ou você simplesmente quer uma bênção. Mas quando a gente está lá com o coração cheio de amor, pronto para cumprir com as palavras de Deus, aí verdadeiramente Ele poderá agir em nossas vidas e fazer a sua vontade. E assim, quando nós o amarmos acima de todas as coisas, nós daremos tempo a Ele acima de todas as coisas. Não é possível dizer que se ama a Deus acima de todas as coisas se você dá mais tempo à internet, a futilidades, a redes sociais ou a jogos do que tempo a Deus e cumprindo com a sua vontade. É claro, podemos nos divertir sim, contudo esse não deve ser o nosso foco, não deve ser a nossa razão de viver. Nós não estamos aqui simplesmente para dormir, acordar um dia depois do outro. Não, estamos aqui por algum propósito mais elevado. E esse propósito é nos reconciliar com Deus e servi-lo de todo o coração. Porque se nós não cumprirmos com isso, nós não poderemos receber aquilo que há depois da morte, no caso, a vida eterna. Receberemos algo pior. Portanto, o que eu digo a você é que nós possamos parar, refletir para a nossa vida hoje e ver em que temos errado. O que está acima de Deus em minha vida? Deus está em primeiro lugar? Eu amo acima de todas as coisas? Eu obedeço acima da minha própria vontade? Eu faço a vontade dele antes de fazer a vontade de outras pessoas que eu amo? Eu dou tempo a ele de verdade, de devoção, de concentração? Eu dou a ele as primícias de quem eu sou? Eu o sirvo de todo o coração? Como tem sido a obra que eu faço a ele? Que nós possamos refletir nessas perguntas antes que seja tarde demais. Porque verdadeiramente o morno Deus vomitará de sua boca e nós devemos escolher hoje. Você está disposto a servir a Deus? Você está disposto a amá-lo acima de todas as coisas? De cumprir com a sua vontade? Por amor, devemos nos lembrar que a vontade dele não deve ser um peso. E não é algo que deve estar em segundo plano. E ela é vantajosa para nós justamente porque a vontade daquele que ama é sempre o melhor para o seu amado. E nós somos amados dele. A vontade dele é sempre o melhor para nós. A vontade dele é como instruções que ele diz para alguém que está caminhando por um caminho. Anda por aqui e você vai chegar num bom destino. Anda por ali e você vai chegar na morte. Anda pelos meus caminhos. Segue as minhas instruções. E você vai chegar aonde eu quero. E o que eu quero é dar vida. É assim que a gente pode interpretar as ordens de Deus. E bom, que nós possamos hoje tomar a nossa decisão. Ou reafirmar aquela que nós já tomamos. Porque a cada dia devemos reafirmar a nossa escolha em Deus. E a nossa escolha, lembre-se, é demonstrada por meio das nossas ações, não apenas por meio de palavras. Tá bom? Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe muito, que Deus te dê a sua paz e que nós possamos juntos, dia após dia,
escolher novamente o caminho certo.